A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Walter Amaral. Eu sirvo a Jesus Cristo neste ministério com muita alegria há 10 anos, junto com a minha esposa, a missionária Larissa, e meus filhos. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradeço aos meus apóstolos Hélio e Graça Moraes e também à coordenadora da Escola Bíblica, Diaconisa Edma Soteiro. Agradeço de coração por poder estar dando a minha parcela de contribuição para a escola bíblica do Ministério das Igrejas do Evangelho Pleno. Antes de darmos continuidade ao assunto, vamos fazer uma oração consagrando este momento de estudo da Palavra de Deus. Amém? Então feche seus olhos, curve as suas cabeças e oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, neste momento, nós queremos, meu Deus, consagrar a Ti, ó Deus, esse estudo bíblico. Queremos Te pedir, amado amigo Espírito Santo, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento e que tudo, Senhor, seja feito para o louvor e a glória do Teu nome. Nós oramos pedindo, Senhor, destrói agora tudo o que querem pedir, Senhor, a Tua palavra ser ministrada, e que cada pessoa, Senhor, que ouvir esta mensagem, ouvir esta lição, possa tirar grande proveito. Possa, meu Deus, aprender mais da Tua santa e poderosa palavra. Que o Teu nome, Jesus, seja engrandecido através da escola bíblica. E assim, meu Deus, eu te peço que o Senhor, meu Deus, faça de nós melhores filhos, melhores crentes, melhores servos, e que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, nas aulas passadas foi falado sobre o assunto autoridade espiritual, e eu quero aqui relembrar algumas coisas que foram ditas em algumas aulas que nós estamos tendo através do vídeo aula. Amém? Pastor Tiago, ele falou sobre obediência, usando os personagens Saul e Davi, e também a obediência de Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Pastor Luciano, ele falou sobre a manifestação da rebeldia do homem, que pode ser através de palavras e até mesmo por pensamentos. Pastor Wellington falou da maior expressão de autoridade que Deus instituiu, que é na igreja. Falou também que Deus estabeleceu padrões de autoridade, como o governo e o povo, como marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos, mas que a maior expressão de autoridade é na igreja, porque na igreja nós aprendemos a obedecer de coração e não apenas por obrigação. Na semana passada vimos sobre aqueles a quem Deus delega autoridade e estudamos Mateus capítulo 8, que fala sobre o centurião de Cafarnaum, que expressou a Jesus uma fé genuína e também a consciência do que é a autoridade espiritual. Também vimos que para aqueles a quem Deus delega a autoridade espiritual, é preciso ter 3 requisitos fundamentais, que o primeiro é reconhecer que toda autoridade espiritual é delegada por Deus. Segundo, que deve estar constantemente em comunhão com Deus. E 3, que jamais deve tentar estabelecer a sua própria autoridade. Hoje nós estaremos dando continuidade a este estudo. Dessa vez estaremos vendo o capítulo 13, que fala a principal credencial para a delegação de autoridade, que é a revelação. Então vamos ler Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Então, eu convido você a acompanhar a leitura, amém? E depois nós vamos tirar aqui alguns ensinamentos dessa passagem. Então vamos ler Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe.
E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui que Deus tinha um propósito de tirar os seus filhos do Egito. E para isso Deus estava levantando um líder, alguém que Deus iria depositar autoridade espiritual, alguém que iria ser um servo de Deus obediente. A Bíblia diz que o povo estava escravizado no Egito, o povo estava opresso, o povo estava sendo humilhado. E o povo começou a clamar, começou a buscar a Deus, e Deus ouviu o clamor do povo. Então aqui Deus levanta Moisés. Moisés, ele teve que passar por um processo de aprendizado. Moisés, ele não era mais um jovenzinho imaturo, mas um homem que já tinha experiência na vida, um homem que conhecia, porque ele foi criado no Egito, um homem que ele conhecia os padrões egípcios. E aqui Moisés, como já sabemos, eu não tenho muito tempo para falar toda a história, devido ao acontecimento que teve com um soldado egípcio. Moisés ele foge para o deserto e ele acaba aqui casando. Ele tem agora responsabilidades diferentes da qual ele tinha no passado. E aí, neste período, a qual Moisés estava vivendo uma outra fase de sua vida, com maturidade, com conhecimento das coisas, Deus se revela a Moisés. E Deus vai dar esta missão para Moisés, dele retornar ao Egito e ser um instrumento de Deus para livrar o povo de Israel do Egito. Então, queridos, Moisés, ele já era aqui, já estava sendo usado por Deus. Então, ele vai cumprir a sua missão. Ele volta, ele vai tirar o povo do Egito. E quando ele está cumprindo a sua missão, ele está exercendo a sua função, chega um episódio em que Miriam e Arão, eles falam contra Moisés.
Moisés ele casou-se com uma mulher que não era do costume dos israelitas. Uma mulher a qual Deus não tinha abençoado este relacionamento. Moisés ele comete um erro, mas o erro maior foi de Arão e de Miriam em achar que eles poderiam humilhar, eles poderiam diminuir Moisés por aquele erro. E aí é onde muita gente se engana, queridos. Porque aqueles a quem Deus ele dá uma autoridade espiritual e esta pessoa comete um erro, o próprio Deus vai tratar de corrigir esta pessoa. O próprio Deus vai tratar com esta pessoa. Aqueles que estão abaixo desta autoridade, desta pessoa, deste homem, ela não pode nunca querer oprimir, querer desqualificar, querer humilhar, querer reduzir aquela pessoa. E aí onde nós precisamos ter muito cuidado. Miriam se achou no direito de humilhar Moisés. E a Bíblia vai dizer que Deus, vendo aquilo, Deus ele desce para falar com Arão e para falar com Miriam. E a repreensão de Deus com Miriam não foi algo superficial e não foi algo fraquinho, não. Deus ele repreendeu Miriam de uma forma severa. Deus ele colocou Miriam numa posição de enfermidade e de humilhação. Deus fez com que Miriam ficasse leprosa. E sabemos que quem era leproso naquela época teria que ficar afastado de todas as pessoas. Olha só. Moisés orou ao Senhor para que Miriam ficasse limpa, ficasse curada. Mas Deus não permitiu. Deus não atendeu aquela oração de Moisés. Deus deixou que no mínimo ela ficasse no mínimo por 7 dias leprosa, doente, afastada de todas as pessoas e afastada da congregação. Queridos, se uma autoridade ela erra, ela cometeu algum erro, deixe que o próprio Deus se encarregue dele ou dela. Não cometa o erro de querer humilhar. Não cometa o erro de querer tomar as rédeas, tomar a providência. Não. Miriam, ela quis tomar a frente. Ela quis humilhar Moisés por conta de um erro que ele tinha cometido. E ela, pela afronta que ela fez a Moisés, ela pagou um alto preço. Eu quero deixar aqui 2 observações, sobre este assunto. Primeiro, não dê ouvido a palavras caluniosas. Você que é uma autoridade espiritual, não dê ouvidos às palavras caluniosas. Perguntaram a Moisés: só com você que Deus fala? Deus só fala com você? Deus ele fala com a gente também. Foi isso que Miriam falou. Então Deus desce para falar com Miriam dizendo: olha, Miriam, com os sacerdotes, com os profetas, eu falo por sonhos, eu falo por enigmas, mas com Moisés eu falo face a face. Com Moisés eu tenho uma intimidade maior. Queridos, nós não podemos afrontar aqueles que Deus coloca como autoridade espiritual, porque nós não sabemos o nível de intimidade que ela tem com Deus. Miriam se achou no direito de querer humilhar Moisés, mas o próprio Deus se encarregou daquela situação. Todos aqueles que desejam ser porta-vozes de Deus e desejam ajudar seus irmãos e irmãs devem aprender
a não dar ouvidos a calúnias. Moisés ali, ele não deu ouvidos àquelas calúnias. Moisés, ele não deu ouvidos àquilo que estavam falando. E o próprio Deus defendeu Moisés. Segundo, Moisés era muito manso. Olha só. O versículo 2 de Números 12 registra que Deus ouviu a calúnia. E o versículo 4, que Deus agiu. Mas entre os dois vem o versículo 3, como um parêntese, declarando: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Moisés não argumentou porque percebeu que tinha errado. Deus não pode conceder autoridade a uma pessoa teimosa. Aqueles que ele estabelece como autoridade são os mansos e sensíveis. E não se trata de uma mansidão comum, é a mansidão divina. Moisés era um homem manso e humilde, mas essa mansidão vinha do próprio Deus. Moisés ele não questionava, Moisés ele não brigava com Miriam por conta daquela situação. E o próprio Deus se encarregou de defender a autoridade espiritual que estava em Moisés. Não devemos nunca tentar estabelecer nossa própria autoridade. Quanto mais tentarmos, menos autoridade teremos. Aqueles a quem Deus delega autoridade espiritual, não é preciso ficar se defendendo. Não é preciso ficar achando respostas. Não. Quanto mais faz isso, menos autoridade ela possui. Revelação, uma credencial de autoridade. A revelação de Deus para aquela pessoa é uma credencial registrada do próprio Deus. Quando Deus se revela a Moisés naquela sarça, era a maior ferramenta, era a maior chave que Moisés tinha para exercer a sua autoridade espiritual. Não era preciso Moisés estar falando, não era preciso Moisés estar se defendendo, não. Porque Moisés ele teve uma revelação de Deus que ele era a autoridade espiritual. Então, se você receber uma revelação de Deus que você é uma autoridade espiritual, não se preocupe em estar querendo provar para as pessoas que você é uma autoridade espiritual. Amém? Então, queridos, Miriam e Arão cometeram um erro muito grosseiro de querer questionar uma autoridade espiritual por conta de um erro, por conta de uma falha. Então nós aprendemos aqui que uma autoridade espiritual, ela precisa primeiro ela ter revelação da sua autoridade espiritual. Segundo, nós que estamos debaixo de uma autoridade espiritual, nós devemos obedecer. E se porventura acontecer algum erro, alguma falha, crer e esperar que o próprio Deus é que tomará as devidas providências. Então, em resumo, querido, a autoridade espiritual é para ser obedecida, é para ser honrada e não para ser questionada ou apontada. Se você é uma autoridade espiritual, busque a Deus todos os dias para que você não cometa erros, não cometa falhas. E se você está debaixo de autoridade espiritual, assim como eu estou debaixo de autoridade espiritual, tente o máximo ajudar, honrar, orar por sua autoridade espiritual e nunca apontar ou questionar. Porque se fizermos isso, estamos questionando o próprio Deus. Romanos capítulo 13 já nos ensina isso, como nós vimos na aula passada. Toda autoridade espiritual é delegada pelo próprio Deus. Então, queridos, vamos obedecer às nossas autoridades espirituais. Vamos orar por nossas autoridades espirituais. Vamos ajudá-los para que eles sejam melhores instrumentos da parte de Deus para as nossas vidas e para todos aqueles que passar por perto, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ter
gostado desta aula, continue participando das aulas da Escola Bíblica da Igreja do Evangelho Pleno. Compartilhe essa mensagem, dê aí o seu like e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos encerrar com uma oração de agradecimento ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade, Senhor. Obrigado por tudo. Senhor, que este estudo ele gere vida, ele gere frutos. Meu Deus, frutos que exaltem e glorifiquem o teu nome. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Receba um abraço do pastor Walter, da missionária Larissa Amaral, em nome de Jesus.